Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um trabalho referente à análise dimensional, né? Vamos tomar como base aí esse elemento aqui para poder fazer a análise de seus valores interpretativos, né? Aqui a gente tem três dimensões, né, indicadas, né, com suas respectivas tolerâncias, onde é importante ter essa análise desses valores de tolerância para se ter uma informação precisa sobre fabricação do mesmo, né? Então, a gente tem aqui indicação de dois diâmetros, né? Marcar aqui de vermelho, dois diâmetros com a mesmo valor, né? Ou seja, diâmetro de 12 de 9, e aqui a gente tem dois valores referentes a distâncias, né? Com base em referência, né? Com base de referência nessa face. Né? Então vamos pegar esse primeiro aqui, 20 mais ou menos 0,2. Né? O que é que esse valor significa? Que na fabricação desse elemento, né, a distância da face para o centro desse eixo, né, vamos chamar aqui de pino, ele tem que oscilar entre 20 e mais ou menos 2 décimos. Ou seja, significa que ele vai poder oscilar de 19,8, né, mais ou menos 2 décimos, né, 19,8 até 20,2. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância ele é considerado correto. Né? Então, se ocorreu a fabricação dessa peça, foi para o controle de qualidade, verificou que o valor que ele está indicando é 20,004, significa que esse valor está correto. Né? Por que ele está correto? Porque ele está dentro dessa faixa de tolerância. Né? 20,004 está indicando que ele tem 20 milímetros e 4 milésimos, né, de milímetro, né? Enquanto o valor limite dele seria 20,2 décimos ou 200 milésimos. Né? Então significa aí que o 20,004 está bem abaixo dele. Né? Então, informando que é um valor correto. Né? Então, essa primeira informação aí de 20 mais ou menos 2 décimos significa que ele vai poder oscilar de 19,8 a 20,2. Tá bom? Esse segundo valor, 35 mais ou menos 2 centésimos, né? A distância entre os centros dos pinos, né? Aí a gente já tem um valor mais preciso, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34,98 até 35,00 ou 35,02, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34 milímetros, né, e 98 centésimos de milímetro até 35,02. Né? E de onde é que eu tiro esses valores? O 34,98 veio de menos 2 centésimos e o 35,02 veio de mais 2 centésimos. Assim como os valores do 19 também. O do 20, né? O 19,8 veio do menos 2 décimos e o 20,2 do mais 2 décimos. Né? Então, qualquer valor entre essas faixas aí são considerados corretos. O último caso aqui, diâmetro de 12 de 9, né? D minúsculo indicando o eixo também, né? Ele já tem a simbologia aqui do diâmetro, né? Mas o D9 aqui está dando a representação de tolerância para ele. Né? Então, com base nessa tolerância, se a gente for observar a tabela, né, de tolerância de ajuste, né, a gente já teve alguns vídeos sobre isso aí. Na tabela de tolerância de ajuste, a gente vai identificar que a informação para esse diâmetro ela indica menos 65 e menos 117. Né? Esses valores referentes a micrômetro, né? Ou seja, ele está ligado a questão de tolerância, né? Então esses valores aqui eles estão ligados a essa relação, né, de micrômetro, né? Então os valores aparecem inteiros, mas na verdade eles devem ser traduzidos da seguinte forma: menos 0,0065 e menos 0,0117. Né? Então são esses valores, né, em milímetro que essa tolerância de ajuste representa. Né? E eles vêm dessa forma inteiro, que é justamente para você observar na tabela e identificar os valores. Né? Então, a gente teria aí, nesse caso aí, né, para o 12, valores que levassem em consideração essa variação dimensional, né, para que eles venham a ser de fato efetivos. Né? Então, você tem que observar na tabela de tolerância de ajuste e
fazer de fato o cálculo para saber, né, o quanto é que equivale para a faixa, né, de tolerância. Então, no caso, exemplo 12, menos o 0,065, significa que ele vai poder ter como valor máximo 11,935, né, milímetros, e ele vai ter como valor máximo, levando em consideração, ou como valor mínimo, né, levando em consideração o menos 0,017, a gente fazendo a subtração desse valor, a gente vai encontrar esse resultado aqui, que no caso é 11,9833, né? Vou aqui arredondar, né? Então seria esse valor aí para a peça, né? Então ele iria oscilar, né? Bom, então com base nesses valores aqui de possibilidade, né, de tolerância, né, com base na tabela de ajustes, a gente teria então 12 do valor nominal menos o 0,0065, que nos daria o valor de 11,9935, né, milímetro. E a gente também teria o 12 menos o 0,117, né, que isso aí seria justamente o limite superior e inferior desse valor nominal, né? Então, com base nessa subtração do menos 0,0117, a gente teria o 11,9883, né? Então, seria aí os valores, né? A gente fosse fazer a interpretação dele, né? Então, 12 D9, né? Ele poderia oscilar entre 11,9935 até 11,9883, né? Você diz, poxa, mas que complicado, porque essa relação de ajuste? Essa relação de ajuste ela leva em consideração aspectos de montagem, né? Exemplo, rolamento que vai ser montado aí, um mancal que vai ser montado, né? O tipo de deslizamento que vai ter, o tipo de ajuste. Então essas tabelas ela tem isso como base, tá bom? Então aí a gente fez as três interpretações, 20 mais ou menos 2 décimos, 35 mais ou menos 2 centésimos e o 12 D9. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, da parte de cálculo técnico, né, e hoje a gente vai estar resolvendo aqui esse problema, né, que a gente tem uma figura, né, e referente a essa figura a gente tem essas perguntas aqui a serem resolvidas, né. Primeiro, qual a área churada em milímetros quadrados, qual o valor do ângulo A, qual o valor do ângulo B, qual o valor do ângulo C e qual o valor do ângulo D, né? Então vamos focar aqui na figura. Nesse primeiro vídeo, né, a gente vai fazer uma interpretação geral aqui desse elemento, né? Bom, o que acontece? Né? A gente pode, primeiro ponto, identificar a relação da área churada, né? Ou seja, é a relação dessa área interna dessa figura, né? Então toda essa parte aqui que está com a chura em verde é referente à primeira pergunta, né? Ou seja, a área churada aí do elemento. E aqui a gente tem um detalhe porque é uma figura composta, né, por uma série de elementos geométricos, né? Então, para a gente chegar a essa definição da área churada, né, a gente vai precisar ter a informação de outras áreas para poder, né, subtrair e encontrar essa área, né? Como assim? Se a gente for observar essa figura, a gente pode representar ela, né, como se fosse um retângulo, e justamente tendo essa base do retângulo, né, a gente tendo aqui as informações desse primeiro triângulo aqui azul, desse segundo triângulo aqui verde e desse semicírculo, né, desse arco aqui rosa, a gente vai ter essas três áreas e vai poder subtrair, né, justamente desse retângulo, né? Então a gente tem alguns passos aí para poder chegar, né, e de fato resolver nessa questão da área, né? Na verdade, essa vai ser a última resposta, né? Basicamente a última resposta, né, porque aí a gente vai pegar outras informações inicialmente, né? Então, focando aqui no desenho, o que é que a gente pode observar, né? Alguns valores que estão ali omitidos, né? Se a gente for observar, né, esse retângulo ele tem 160, né? Essa figura, né, ela tem como comprimento total 160 milímetros, né? Então ela tem 160 milímetros aqui embaixo, nessa parte de baixo, e em cima também,
né? Ou seja, se a gente for medir o comprimento dela aqui em cima, a gente vai ter aí 160 milímetros também, né? Observa que essa medida aqui de 119,11, ela é referente desse ponto, né? Desse ponto aqui, até esse outro ponto aqui. Então, o que é que a gente precisa saber? A gente quer saber esse lado aqui, né, para montar esse triângulo, né? Então, para saber esse lado, é só subtrair 160 menos 119,11, né? A gente ficaria com esse primeiro lado aqui, né? Essa altura é a mesma altura dessa aqui, ou seja, 105 milímetros, né? Então, desse lado aqui, a gente já sabe que tem 105 milímetros. Né? Então, aqui a gente descobriria, né, esse lado aqui, né? E descobrindo esse lado aqui, a gente pode estar realizando os cálculos para encontrar o ângulo, o valor do ângulo A e o valor do ângulo D, ou B, né, que está aqui. Então, aí já é uma informação para a gente poder estar calculando o ângulo. Referente a esse outro triângulo aqui, observa que os valores já estão aqui contidos, né? 60 milímetros o comprimento, 30 milímetros aqui a altura, né? Então aí também fica tranquilo para poder encontrar aqui os ângulos, né? O que traz aqui de mais diferente seria essa relação dessa figura, né? Então, para a gente fechar aqui o vídeo, né, dessa parte aí de interpretação, vamos observar aqui essa figura. O que acontece aqui, a gente tem um arco, né? Esse arco ele está vindo aqui com a informação do raio com 25 milímetros, né? Ou seja, é uma relação aqui de distância do centro, né? Então ele tem 25 milímetros. Obviamente essa figura, ela, se a gente for verificar o diâmetro dela, vai ser o dobro aqui do valor do raio, né? Ou seja, o diâmetro dessa figura aí é 50 milímetros. E aí o que acontece? Se é 50 milímetros, se essa altura aqui fosse 25, né, que é a metade de 50, obviamente, a gente encontraria, né, a área desse círculo, né, e se tivesse ali pela metade, só dividiria por 2 e encontraria metade da área. Só que nesse caso aqui, observa que o segmento aqui da altura do arco é 15 milímetros, né? Ou seja, ele não está fazendo uma referência a esse diâmetro exato como 50 milímetros, né? Vou até montar aqui um círculo com 50 milímetros para a gente verificar, né? Então o que acontece? O centro dele seria essa distância aqui. Deixa eu ampliar para a gente ver melhor. Então se ele tivesse, né, dessa forma aqui para cima, né, tangenciado aqui nessa face, seria tranquilo. A gente calcularia a área desse círculo, né, πr ao quadrado, e depois dividiria por 2 e teria essa área, só que ele não está, né, pegando exatamente no centro, né? Então a gente tem que utilizar uma fórmula específica para poder encontrar essa área, tá bom? Então é isso, né? São as informações aí da nossa figura. No próximo vídeo a gente volta aí com os cálculos especificamente. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui aos nossos vídeos, né, da parte de desenho técnico, né, da parte de cálculo técnico, né, e aí a gente vai fazer aí o primeiro cálculo referente a essa figura, né. No último vídeo a gente falou sobre a interpretação dela, e aí a gente vai iniciar, né, com a base desse triângulo aqui, né. Então a gente vai montar esse triângulo aqui para poder estar calculando o ângulo A e B, né. Então aí referente aí às perguntas, né, que tem aqui do desafio, né? Então aqui A e B, vamos começar com essas respostas, né? Então vou montar o triângulo aqui ao lado, né? O comprimento dele é 105 milímetros, né? 105 milímetros. Essa distância aqui, né? Essa distância aqui que a gente tinha comentado no último vídeo, ela vai ser o que? 160, que é a parte do comprimento de baixo, menos 119,11, né? Então vamos fazer aqui, deixa eu colocar aqui, que vai ficar melhor, 160 menos 119,11, né? Então com esse valor, com o resultado dessa subtração, a gente vai encontrar esse lado aí do triângulo, né? Esse cateto, né? Então é 160 menos 119,11, que vai dar 40,89, né? Então 40,89 é o valor aqui desse segmento, tá bom? Então 40,89, isso aí vai ser a base para a gente poder criar aqui nosso triângulo. 40,89, e aqui só é fechar, né? Já vou pegar aqui direto aqui com a parte aqui de baixo. Eu vou até mover esse triângulo aqui para vocês verem que ele encaixa perfeitamente aqui, né? Então observa aí que ele encaixou perfeitamente, né? Então vou tirar ele aqui de novo.
e vamos aqui fazer os cálculos, né? O que é que a gente tem desse triângulo, né? A gente tem esse comprimento, que é o comprimento aqui de 105, e a gente tem esse outro comprimento aqui, né? Que foi o que a gente calculou agora há pouco, 40,89, né? E a gente está querendo saber, né, dois ângulos especificamente, né? Deixa eu passar aqui uma reta, né? Seria esse ângulo aqui e aqui embaixo esse outro ângulo, né? Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Esse primeiro aqui, esse ângulo B, ele faz uma relação para um complemento de um ângulo de 180 graus, né? Esse segundo, o A, ele faz uma relação de complemento para um ângulo de 90 graus, né? Então, ficar atento com isso na hora da subtração. Beleza. Bom, dito isso, o que é que a gente tem? Né? Exemplo, se a gente quiser, vamos começar pelo ângulo A aqui, né? Vou chamar esse ângulo aqui, que o ângulo A seria esse complemento, né? Vou chamar esse ângulo aqui, vamos chamar de X. Né? Para saber esse ângulo X, o que é que a gente precisa fazer? Utilizar uma relação tangente, né? Usar uma relação tangente. Ou seja, a gente tem aqui cateto oposto, né? E tem aqui embaixo cateto adjacente, né? A relação tangente, ela faz justamente essa indicação, cateto oposto sobre adjacente, né? Então, é só fazer a montagem de um em relação ao outro, né? Então, deixa eu só pegar aqui uma parte do texto para poder fazer aqui a montagem, né? Então, vamos colocar aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui a fonte para ficar melhor para observar. Pronto, aqui tá bom. Vamos colocar aqui tangente, né? Colocar aqui igual. Então, nesse caso aí o cateto oposto é 48, né? Deixa eu até confirmar aqui, 40,89. 40,89, nesse caso aí dividido por 105, né? É a relação aí de divisão. Beleza, fazendo essa divisão, deixa eu colocar aqui embaixo aqui o resultado. Vou colocar aqui. Vai dar igual a 40,89 dividido por 105 vai dar igual a 0,38 aproximadamente, 0,38. Beleza. Né? Essa aí é a relação para a verificação tangente, ou seja, como ele não é um ângulo notável, né, para a gente fazer essa verificação, a gente precisa de tabelas, né, ou utilizar a calculadora científica. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou aqui com os fragmentos de tabela para a gente verificar a relação para a tangente com o resultado aí da função com 0,38. Né? Então, tem aqui ao lado aqui, né, fragmentos de tabela, né, e então a gente precisa procurar, né, o valor que seja correspondente a 0,38 aproximadamente. Aqui traz uma relação de 0 a 45 graus e aqui de 45 a 90, mas aqui está só um fragmento. Né? Se você observar, ele está indo só até 14. Né, até 14 graus. Isso aqui é referente à tangente. Né? Essa parte aqui central mais escura é referente à cotangente. Né? Então não tem importância para o que a gente está fazendo. Tanto essa como essa aqui. Né? O que importa para a gente são esses graus aqui. Né? Então, se a gente for observar, aqui nesse fragmento de tabela, observa que o último segmento aqui de 14 graus, ele está indo ali até 0,26 aproximadamente. Né? Então, nesse caso aqui esse fragmento não serve. Vamos ver o próximo aqui. Vou aumentar aqui. Pronto. Esse próximo aqui a gente já identifica aqui que traz valores aqui referentes a 0,38. Está trazendo aqui 21 graus, né, 0,38. Né? Aqui essas variações aqui, né, dos valores está referente a graus e minutos. Né? Deixa eu voltar aqui para outra tabela que mostra melhor. Né? Então, exemplo, vamos supor que o valor fosse esse aqui, né? 0,0919. Então, é 5 graus e 15 minutos. Né? Ou seja, trazendo a relação de graus e minutos. Né? Obviamente, a gente sabe que o grau ele pode ser dividido. Né? Então, aí traz algumas relações de divisão. Né? Nesse caso, aí é 0, 15, 30, 45 e 60. Né? Então, nesse caso aqui dessa tabela, funciona da mesma forma. Né? Também a relação lá de divisão. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar por aproximação aqui o 21 mesmo.
né? Tem esse outro aqui que faz como se fosse 20 graus e 60 minutos, ou seja, 20 graus e 60 minutos vai dar 21 graus. Né? Então, sempre você observar aqui o último valor, ele está sempre aqui na sequência. Né? Exemplo, esse caso aqui, deixa eu apagar aqui. Esse caso aqui seria 22 graus e 60 minutos. 22 graus e 60 minutos é a mesma coisa de 23 graus. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar 21 graus aqui por aproximação. Então, 21 graus, ele seria esse ângulo aqui. Né? Seria esse ângulo aqui. Então, vamos verificar aqui no software, né? E verificar se ele vai bater aí os 21 graus. Né? Esse é um software aqui de desenho de CAD. Né? Então, a gente consegue aqui medir direto e já pegar ali o valor. Né? Então, verifica aí que o ângulo bateu certinho, 21 graus. Então, nesse caso, se é 21 graus a relação desse valor aqui, né, a gente precisa fazer o complemento para chegar aonde? Em 90 graus. Né? Ou seja, traçar uma linha aqui e fazer esse complemento aqui para 90 graus. Então, seria 90 menos 21. Né? 90 menos 21 vai dar igual a 69. Né? Então, esse ângulo aqui interno, ele é 69. Né? Então, já vou colocar aqui o valor. Qual o valor do ângulo A? Igual a 69 graus. A 69 graus, beleza. Vamos só confirmar aqui se ele bate realmente 69. Ó, pode verificar aí que ele realmente está aí indicando aí o valor de 69 graus, tá bom? Esse outro ângulo aqui em cima, né? A gente pode até utilizar uma regra também diferente para poder, né, fazer o cálculo dele, né? Esse ângulo aqui B, né? Por quê? Vou mostrar para vocês. Se a gente traçar uma reta aqui, né? Vou fazer melhor, né? Deixa eu ampliar aqui melhor ele. Pronto, acho que vai ficar melhor. Se a gente traçar aqui um retângulo, né? Traçar uma reta aqui, vou traçar outra reta aqui. Vou traçar logo um retângulo de vez. Pronto, aqui. Se a gente fizer isso, o que é que acontece? Esse ângulo menor que a gente calculou, melhor aqui, esse ângulo que a gente calculou aqui, vou mudar a cor. Esse ângulo que a gente estava chamando de X, que ele tem 21 graus, né? Se a gente for verificar, ele vai ser base para esse outro ângulo aqui, né? Ou seja, aquela relação de simetria. Né? Então vamos confirmar. Vou traçar uma reta aqui. Qualquer. E vamos só confirmar aqui o valor desse ângulo. Ó, observa que ele tem exatamente o que? 21 graus. Né? Ou seja, ele tem 21 graus aí de ângulo. Né? Então, por causa dessa relação de simetria. Né? Então, esse caso para B, a gente não precisa calcular pela tangente. Como a gente tem esse valor referente ao ângulo A, né, que é 69 graus, e esse ângulo que a gente chamou de X, que é 21 graus, que é o complemento para chegar a 90, a gente tem a mesma relação de simetria aqui desse lado. Né? Então, vamos só para fechar aqui essa lógica. Nessa relação de simetria, o que acontece? Esse ângulo aqui é 21, né, obviamente, e se ele é 21, né, para fazer aqui o complemento, o que é que acontece? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, esse ângulo reto ele é 90 graus. Então, como B, né, pega toda essa relação aqui, né, toda essa abertura aqui, a gente teria 90 mais 21. Né? Então, vamos só para fechar aqui o raciocínio. Vou traçar aqui uma reta, né? Vamos fazer aqui um outro segmento. Então, o que é que aconteceria? Esse segmento aqui, como a gente já verificou, é um ângulo reto, então 90 graus. Esse outro aqui menor, a gente viu lá pela relação de simetria, 21 graus. E esse outro aqui é o complemento para chegar a 90, né, desse lado aqui. Que pela relação de semelhança a gente também não precisa nem calcular. Ou seja, que esse outro aqui seria 69 graus. Então, se a gente somar tudo aqui, vai dar essa base aqui de 180 graus. Né? Mas o que a gente precisa saber, que é o ângulo B, vai ser esse somatório aqui de 21 mais 90. Né? Ou seja, vai dar 111 graus. Né? Então, é o valor do ângulo B, 111 graus. Tá bom? Então, já vou alterar aqui no resultado. 111 graus. Beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente continua aí com as informações. Valeu!